Opa, opa, meus Mugiwara, como é que vocês estão? Espero que muito bem. No último vídeo que eu comentei sobre Ray Tracing, eu trouxe como principal exemplo Need for Speed de 2015, e como prometido, aqui tá a minha review. Eu vou estar passando a minha experiência com o jogo pra vocês, tá? Sendo esse, pra mim, o melhor Need for Speed da atual geração. Atual bem entre aspas, né? Porque faz 10 anos que esse jogo foi lançado. Mas da geração Xbox One e PlayStation 4 até aqui, ele sem dúvidas é o melhor. E antes de começar esse vídeo, eu tenho um grande pedido a fazer pra vocês. Deem um feedback do que vocês estão achando da qualidade visual do vídeo. Eu fiz uma maracutaia muito louca para conseguir capturar a tela do meu jogo. Então, pra vocês, tá legal? Tá bonito? A opinião de vocês é muito importante para sempre termos uma qualidade excepcional, que vocês tanto merecem, beleza? Então, quem puder deixar nos comentários aí embaixo, vai me ajudar demais. E eu já peço desculpas por dirigir igual uma criança de 5 anos, tá? Eu fico com vergonha quando tem gente olhando. Já adianto que essa é a minha opinião, mas fique à vontade para partilhar sua experiência com a franquia aí embaixo nos comentários. Você concorda comigo? Discorda? Qual o seu melhor Need for Speed atual? Deixa aí embaixo, eu tô curioso. E se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, considere virar um membro. E bora começar. Need for Speed, lançado em 2015, originalmente para PlayStation 4 e Xbox One. Posteriormente ele tem uma versão de PC lançada em 2016, tá? Foi essa versão que eu joguei. Fica aí o detalhe. É uma tentativa de reboot da saga, por isso apenas o nome Need for Speed. Isso foi feito como uma forma de atrair novos jogadores, principalmente os mais saudosistas, que curtiam o produto no auge do PlayStation 2. Esse game traz muita pegada do Underground 1 e 2, com as corridas sendo feitas inteiramente na parte da noite. E uma curiosidade é que esse jogo, antes do lançamento, havia um rumor dele ter sido chamado de Need for Speed Underground 3. E ainda bem que eles não fizeram isso. Mas no decorrer do vídeo vocês vão entender um pouco mais porque eu tô falando isso. Com uma chuva constante sendo destaque no game, isso faz um contraste muito bom e muito bonito, já que esse Need tem os melhores gráficos da saga inteira até o momento. Eu não tô brincando. Eu fiquei bobo em ver como o jogo é lindo. É fotorrealista. Desde os pingos de chuva aos reflexos na estrada, tudo é um deleite visual. Isso dá a entender que os devs realmente trabalharam nesse jogo com muito carinho. Já que se a gente for comparar, o seu rival Forza Horizon 2 tinha sido lançado um ano antes. Era meio que um ultimato para a empresa conseguir se destacar, depois de tantos Need for Speed medíocres. Lembrando que medíocre não é necessariamente ruim, mas também não é bom, é apenas um jogo ok. Sabendo de tudo isso, agora vamos passar para os pontos negativos e positivos do game. Então vamos começar pelos positivos. Primeiramente eu quero falar para vocês sobre a progressão do game. Pessoalmente eu amo e sou fissurado na franquia Forza Horizon. Porém, desde o quarto jogo, algo que me irrita muito é a falta de progressão, que é basicamente zero, não existe. Se você chegar abaixo do pódio, você ainda é recompensado por isso. Cada curva que você faz, você ganha uma bonificação, uma recompensa de alguma maneira. E no 5 que eu diga, pra mim beira o ridículo. Qualquer coisa que você faça, você é muito recompensado. Por isso você acaba não ligando pra melhorar suas habilidades ou as suas peças, pois o resultado vai ser sempre o mesmo, você sempre vai ganhar. Jogos de corrida, na minha opinião, não tem sentido ser muito fácil. Da mesma forma que Souls-like, por exemplo, te inspira a melhorar suas habilidades e níveis. Um jogo de corrida te inspira a começar de baixo e ir tunando seu carro pra conseguir vencer oponentes mais habilidosos e se destacar com o tempo. E pra mim foi um alívio voltar a sentir dificuldade em um jogo de corrida, como Need for Speed. Aqui temos basicamente o mesmo conceito dos antigos jogos, onde começamos com um carro bem lento, bem meia boca, todo caindo aos pedaços, e bem mais difícil de manusear, como fazer curvas e drifting. E com o tempo você vai evoluindo para carros mais macios e com uma pegada bem mais leve. Eu já vou falar sobre a gameplay mais detalhadamente para complementar isso, tá? A cada corrida que você ganha, você adquire reputação e dinheiro. Reputação são seus níveis no game. A cada marca de nível alcançado, novas peças e upgrades são bloqueados para você poder melhorar o seu carro. Além disso, a cada patamar de nível exigido, novas missões e funcionalidades são liberadas no game. Pra mim, é uma progressão básica, te instiga e funciona. É como todo jogo de corrida devia ser. Um adendo aqui às polícias do jogo, que no começo vão te dar um trabalhinho, mas depois você vai tirar de letra, tá? Não chega nem perto da tormenta que eles são em Need for Speed Heat. Então, fiquem tranquilos. O segundo ponto que eu queria destacar aqui é a gameplay. Esse, sem dúvida, foi o que mais dividiu a opinião de muitos jogadores, mas pra mim, me agradou demais. E eu vou estar explicando por quê. Em jogos que sucederam Need for Speed, como o Payback, o Heat e o próprio Unbound, todos os carros aparentam ter a mesma jogabilidade, tendo pouca diferença de um pro outro. Isso, claro, na minha visão, tá? Mas quando eu acelerei pela primeira vez no de 2015, eu estranhei muito em como o carro era bem engessado, era pesado, tendo todo um esquema pra você fazer um drift. Por exemplo, meio que você precisa respeitar o tempo do carro, sabe? Se eu tiver em uma alta velocidade indo pra direita e bruscamente eu puxar o freio antes de virar pra esquerda, o carro vai continuar indo pra direita. Ficou meio
meio relâmpago McQueen aqui, mas acho que vocês entenderam. Mas a premissa do jogo é essa. O jogo não é tão arcade como a gente tá acostumado, tá? Aqui você vai precisar de muito mais atenção pra dirigir. E cada carro vai diferir muito na sua gameplay, principalmente os que são mais fracos. Porém, depois de um tempo, quando você consegue carros mais potentes, ele volta a ser o arcadezão que a gente já tá acostumado. Fica muito mais fácil de dirigir e manobrar. Então tudo é questão de tempo pra se acostumar. Porém, essa pegada mais realista, mais pesada no jogo, me atraiu muito mais. E pra mim, disparado, ele tem a melhor gameplay de toda a franquia. Outro ponto muito bom são os mapas e as missões. Pra mim, esse é o meu mapa favorito, tanto que eu acho que Need for Speed combina muito mais com esse ambiente mais cidade, subúrbio, corridas de rua, a lá Velozes e Furiosos, sabe? Que foi uma febre e o que tanto popularizou e influenciou o jogo na época do PlayStation 2. Eu não me senti nem um pouco à vontade de pegar os coletáveis e explorar os mapas dos sucessores, como por exemplo o Need for Speed Heat. Mas diferente disso, no de 2015 eu tô explorando cada canto da cidade. A composição do mapa em si é muito boa e é bonita. É muito gostoso você só andar e correr nesse jogo como meio de passatempo, sabe? E a gente tem uma variedade muito legal de missões aqui. E variam como corrida de circuito, corrida sprint, de ponta a ponta, drift em circuito, drift em sprint. Também a gente tem algumas mini variantes de missões, como arrancada, arrancada com câmbio manual e outras atividades para se fazer no mapa, como se fossem aqueles radares de velocidade em Forza Horizon, sabe? Aqui a gente tem um monte de radar de velocidade e locais fixos para fazer drift. Então, se você está acostumado com os Need for Speed antigos, aqui vai ser basicamente a mesma coisa com algumas adições a mais. Também o jogo conta com diversas mini atividades, como eu já disse, que elas são contadas como secundárias, desde fazer drift em pontos específicos, visitar lugares específicos do mapa para tirar fotos, e também você pode encontrar peças escondidas para o seu carro que são gratuitas, como se fosse uma mini caça ao tesouro. Dito isso, vamos para os pontos negativos do game, que são muitos, tá? Porém, ironicamente, mesmo tendo tantos pontos negativos que penalizam o jogo negativamente, ele ainda consegue ser o melhor Need. Aí fica a questão de o quão precário tá os jogos de corrida da EA Games, né? Mas isso pode ficar para outro vídeo. Primeiro de tudo, eu quero pontuar as músicas do jogo. Devido aos direitos autorais, os jogos de corrida atualmente contam com músicas cada vez mais fracas e sem sal, que destoam da premissa original do game, como a gente pode ver bastante em Forza Horizon, por exemplo. O 4 recentemente saiu da loja, você não consegue mais comprar ele. Tudo remete que são por causa dos direitos autorais. Gosto é muito relativo, tá? Mas pra terem como comparação do meu gosto, eu sou fissurado nas músicas do Need for Speed antigo, com os rocks sendo um dos principais atrativos do game pra mim. E nesse jogo, infelizmente, as músicas são bem fracas. Não é tão chorume de ruim, igual o Need for Speed Heat, pelo amor de Deus. Colocar Glória Groove pra tocar em corridas de rua, cara. Olha, eu sei que a gente tem que ter respeito pelo próximo, mas isso aí é um desrespeito. As músicas de Need for Speed 2015 não são tão boas quanto as que a gente tinha na época de ouro, mas são músicas ok, tá? É meio puxado pro eletrônico, o que não fede nem cheira. É meio um preenchimento que a gente tem no jogo. E também não é tão ruim igual o Hit, então até que dá pra engolir. Porém, eu vou dar uma dica pra quem joga no PC, tá? Eu, como já tava com os ouvidos sangrando depois de ter zerado o Hit, eu já entrei no de 2015 e instalei o mod de músicas da época de ouro. Então sim, a gente tem uma modificação que dá pra consertar isso no jogo. Todo o meu game tá com a rádio do Need for Speed 1, o 2 e do Most Wanted. Caras, isso muda completamente a experiência do jogo. Sério, eu acho que a maioria aqui que jogou esses Need for Speed muito provavelmente desligava a rádio do jogo e colocava a playlist pessoal do Spotify pra tocar. Então vocês sabem do que eu tô falando. Melhora 100%, porque faz parte da estética do jogo. E caso vocês tenham interesse em instalar esse mod, eu posso futuramente trazer um tutorial aqui no canal de como vocês podem implementar isso no jogo de vocês. Deixa aí embaixo que, se vocês quiserem, eu trago. Segundo ponto é a história fraca. A história do jogo é medíocre. Não tenho o que pontuar, não tenho o que destratar, é ok. Você conhece um grupinho que fazem as corridas de rua e cada um desse grupo quer se destacar para um grande conhecido do mundo dos automóveis modificados. Como a Amy, por exemplo, que é fã do Nakai-san, um cara que estiliza seus próprios veículos e tem uma fama absurda lá na gringa. A história desse jogo é mais um preenchimento para ter um mínimo de contexto do que você precisa fazer. Porém é competente ao que se propõe, que já é isso. É pra ser simples. Ninguém espera jogar um jogo de corrida e ter uma história de Red Dead Redemption 2, por exemplo. Mas dá pra comparar bastante essa história com as histórias que a gente tinha lá nos Need de Play 2. Mas nada se compara à história tenebrosa e horrível do Hit, tá? Aqui tá anos-luz muito melhor. Eu sei que eu bato bastante no Hit. Cara, pra mim o Hit poderia ser o melhor Need for Speed. E um destaque pra essas cutscenes que são integradas na gameplay. Isso aqui eu achei legal demais.
cinema, tá? O terceiro ponto é o tuning. Na verdade, o jogo tem uma boa variedade de carros e upgrades para fazer, porém em certos carros você tem bloqueios de personalização, o que eu não entendi e não sei por que eles fizeram isso. Com alguns carros não tendo opções de traseira, laterais, ou no próprio capô do carro, sabe? Você meio que é obrigado a usar o carro daquele jeito que tá. Tirando essas partes que incomodam em alguns carros apenas, não são todos, são bem poucos, o tuning é decente e traz uma variedade bem diversificada de personalização. Ele dá um banho em Forza Horizon, por exemplo. Ele tem uma ótima variedade. Mas esse jogo tem um pecado capital, que é não ter LEDs no carro. Eu sei, eu também fiquei com raiva, mas você se acostuma. Mas não vai ter carro a 60 FPS por causa do RGB. Eu lamento. Cara, seria muito lindo poder colocar RGB no carro com esses gráficos, né? Foi um pecado monumental não terem colocado. E outra coisa também que eu esqueci de mencionar, o game traz aquele esquema de nitro que a gente conhece dos antigos jogos, onde você faz manobra e a barrinha sobe, sabe? Como drift, tira fina e etc. Eu achei bem bacana também e é uma coisa que deveria ter em todo já por padrão. Quarto ponto negativo, a inteligência artificial. Nesse jogo existem as corridas em equipe, e que tortura são essas corridas. Basicamente você precisa fazer drift em comboio, ou seja, você vai precisar driftar estando perto dos seus adversários. Porém, se você for muito longe deles, a pontuação pra você não conta. E nem é preciso dizer o que acontece, né? Você tem que andar freando o tempo todo, batendo em todo mundo que tá lá, parece corrida de GTA V, e pra piorar, você não consegue driftar, porque o seu carro não tem velocidade pra isso. Eu achei uma decisão muito infeliz dos desenvolvedores, o jogo poderia ter mais trabalho nesse quesito, e ter feito com que as IAs realmente te acompanhassem, e não te atrapalhassem. Não teria problema se eles deixassem os adversários mais rápidos e mais inteligentes, por exemplo. Porém, nas corridas comuns, as IAs funcionam bem e são bem desafiadoras, tá? Elas não vão te esperar, se seu carro tiver mais lento, eles vão te passar sem piedade e é muito competente. E é o que tem que ser, na verdade, né? Quinto e último ponto. Esse aqui vai ser o que vai mais desagradar a todo mundo. O jogo é always online, o que significa que se você não tiver internet, você não joga, mesmo podendo jogar sozinho. Como se trata da EA Games, a gente já tá mais do que acostumado com decepção, né? Porém, isso vai te tirar muito do sério. O servidor vai cair, e quando cair você vai ser interrompido do jogo e ser levado até o menu principal. É uma chatice, cara. E você pode jogar solo, como eu já falei, mas ainda assim precisa de internet. Não faz sentido, sabe? Por quê? E isso é uma preocupação muito grande, porque nada impede de, assim como houve com a Ubisoft, né, com o caso de The Crew, a EA simplesmente fechar o jogo e ele fica disponível pra todo mundo. E é lamentável, não pode acontecer isso, cara. O jogo é incrível. Porém, em contrapartida, o online dele, quando funciona, é muito bom. Você pode chamar seus amiguinhos e andar no mesmo mapa, pode desafiar eles, fazer as corridas juntos. É bem legal, tá? É bem competente. Bom, galera, essas foram as minhas impressões do game. Em geral, eu tô amando a minha experiência, de verdade. Por mais que tenham sim seus pontos negativos, ele mais me agradou do que me decepcionou, sabe? Os pontos positivos dele se sobressaem muito mais. E justamente por ter esses pontos negativos, eu não acho que ele deveria se chamar Need for Speed Underground 3, porque ainda falta muita coisinha pra ele se comparar ao Underground 2, por exemplo. E pra ser uma sequência, você tem que ser melhor. É obrigatório. Enfim, ele me agradou demais, eu tô em progresso pra fazer a platina dele, eu tô na metade das conquistas já, creio que em 40 horinhas totais eu já consigo o troféu da Steam. O jogo infelizmente não vai ter pela Steam verde, tá? Pra quem tá pensando em baixar, então você só vai conseguir jogar ele comprando mesmo, mas fica uma dica, eu comprei ele por R$8 na Steam, então fica atento, coloca lá na sua lista de desejos, que quando tiver promoção ele fica bem abaixo do preço, fica bem baratinho, e você vai poder aproveitar o jogo da melhor maneira, beleza? O que vocês acham? Concordam comigo? Deixa aí nos comentários. Um agradecimento especial aos membros do canal, muito obrigado, vocês me ajudam demais. Um forte abraço, valeu e falou!